Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui com o Romeuzinho novamente para mostrar para vocês o bolo do 6º mêsversário dele. Eu mesma fiz esse bolo sozinha, com poucos recursos. A cobertura foi de pasta de leite ninho, que é o sabor preferido do meu esposo. Quis compartilhar isso para inspirar vocês a talvez fazer um bolo mesmo para o mêsversário, ou usar a habilidade que você tem, com os recursos que você tem, para fazer o que você pode fazer aí. Eu amo bolo, eu pari uma criança, eu acho que eu mereço um bolo por mês sim, viu? Então eu estou comemorando com bolos. A minha mãe, a vovó do Romeu, ela é confeiteira, então ela trabalha com doces, com bolo. Ela fez alguns, ela fez o de 2 meses, o de 3, o de 5. Mas nós moramos muito longe, então ela não pode fazer todos, né? Alguns eu encomendei e esse eu resolvi que eu mesma ia fazer. Até pelo significado, né? O 6º mêsversário são 6 meses de amamentação em livre demanda. Eu queria comemorar isso em grande estilo. Por isso eu fiz o tema do bolo de vaquinha, né? E fiz um bezerrinho em cima para representar o Romeu. Romeu, para quem não conhece nossa história, ele nasceu prematuro. Ele era muito magrinho e ele teve uma evolução, assim, incrível. Em agosto, por exemplo, ele engordou 1,7 kg só no leite materno. Esse período que não é fácil, é muito desafiador, mas é muito gostoso. Então fiquem aí com o passo a passo. Essa é a forma que eu usei para assar o bolo. Ela tem 15 por 10 de diâmetro. Comecei untando a forma com margarina e logo em seguida já fui para a massa do bolo. Bati 3 ovos inteiros na batedeira até ficar bem aerado, eles dobrarem de volume. Logo após, eu acrescento um ramecanzinho, que é mais ou menos uma xícara de açúcar, 2 colheres de manteiga. O bolo com manteiga ele fica mais firme, com óleo ele fica mais macio. Por isso eu coloquei um pouquinho de manteiga, umas 2 colheres de óleo. O leite, eu diluí 2 colheres de leite ninho em água até dar uma xícara, misturei. Em seguida eu vi com 2 xícaras de farinha de trigo e mais ou menos 3 colheres de cacau em pó. Finalizo com 1 colher de fermento, misturo o fermento delicadamente, coloco na forma e levo para assar. Eu não marco o tempo, eu vou vendo se tá bom, quando eu enfio o palito ele sai limpo. O recheio eu coloquei 1 lata de leite condensado, 1 de creme de leite, 1 colher de manteiga e 4 colheres de leite ninho. Misturo e levo ao fogo baixo até ele ficar nessa consistência de recheio. Quando o bolo esfriou, eu desenformei, ele ficou macio, mais estruturado. Cortei essa parte de cima e dividi o bolo em 3 partes para eu rechear. Dividi com essa faca aí de pão. Cubro a forma com plástico, esse é aquele de levar a carne para congelar, para eu fazer a prensagem. Então, coloco a primeira parte do bolo. Começa a molhar, eu gosto de bolo bem molhadinho e molho com leite mesmo para não ficar muito doce, mas você pode fazer uma calda se preferir. Vou colocando o recheio, ajeitando, colocando o bolo, molhando até finalizar. Vamos ajustando os plastiquinhos ali na lateral, puxando, né? E quando eu termino, eu fecho ele e levo na geladeira. Fecho assim para ele não ressecar, manter bem molhadinho. Deixo na geladeira de um dia para o outro para ele estruturar. Ali onde eu vou colocar o bolo, eu coloco um pouquinho de leite condensado para ele grudar. Tiro ali o bolo da forma da prensagem, tiro o plástico e coloco ali no lugar que ele vai ficar. A gente precisa cobrir o bolo para ele receber a pasta. Eu fiz uma ganache de chocolate meio amargo com creme de leite. Fiz no olho mesmo, só um pouquinho, mas não precisou demais. A ganache é só isso, é você misturar o chocolate derretido com o creme de leite. Ela fica nessa consistência e quando esfria ou gela, ela fica mais durinha. Cobri todo o bolo com essa ganache, levei para a geladeira e depois ele ficou desse jeitinho aí. Agora, para fazer a pasta, eu usei leite ninho, açúcar impalpável e você pode misturar com leite condensado ou leite de coco. Eu fiz o meu com leite de coco. Não gravou eu pesando os ingredientes, mas a medida é 1 por 1. Eu coloquei 150 gramas de leite ninho e 150 gramas de açúcar. Misturei colocando o leite de coco até dar essa consistência aí. Se ficar muito mole, vai colocando o leite ninho e açúcar. Se ficar muito duro, vai colocando mais o leite de coco. Para ele ficar branquinho, eu usei o corante em gel branco, porque o leite ninho ele é um pouco amarelo. Para fazer a vaquinha, separei um pedaço branco e tingi um pouquinho de rosa, com uma gotinha de corante vermelho. Se você olhar o bezerrinho já pronto, parece ser muito difícil de fazer, mas olhando assim em partes fica mais fácil, por isso gravei para vocês. Esse aí é o corpinho e essa aí é a cabecinha.
fiz nesses formatos aí, meio compridinho. A orelhinha, eu coloquei um rosinha no meio e para encaixar eu usei um palito. O focinho eu fiz rosinha, encaixei e vim com um palito de dente fazendo o focinho e a boquinha. Foi tudo assim, gente, com a mão e palito de dente mesmo. Pintei os olhinhos, a sobrancelha com a anilina preta e comecei a fazer as manchinhas. A cabeça ficou pronta. As perninhas da frente eu fiz dessa forma aí, ó, parecendo um conezinho. Fui medindo lá no corpinho pra ver. Aí eu fui com a anilina preta fazendo as manchinhas, a patinha ali embaixo. As perninhas de baixo eu fiz dessa forma aí, ó. Foi um triângulo com uma curvinha ali para encaixar. Para unir isso na vaquinha foi um pouco difícil, o acabamento não ficou muito bom, mas eu fui fazendo assim, com o palito. A cabeça para grudar, eu quebrei um pouquinho do palito de dente e encaixei nela a base na cabeça com o palito. Agora, para cobrir o bolo de pasta americana, eu abro com um rolo, pode ser um rolo de macarrão, esse aí é um caninho de PVC que fica bem lisinho. Eu cobri a parte de cima, medindo com a forma o tamanho, e agora as laterais eu também medi o tamanho pela forma, cortei os excessos, enrolei ali no caninho o leitinho. Esqueci que o meu bolo tinha ficado mais baixo que a forma e por isso sobrou bastante, tá vendo? Ó? Então eu tive que unir e depois cortar. Eu cortei com uma faca mesmo, de serra, por isso meu acabamento não ficou muito bonitinho, ó. Eu fui cortando os excessos e aí depois vim com a mão assim apertando pra juntar. Fiz uma cobrinha igual a gente fazia de massinha, pintei de anilina preta para colocar na base embaixo. As manchinhas eu peguei um cotonete e fui pintando com a anilina preta por todo o bolo, a mão livre mesmo, fui vendo onde encaixava cada uma e fui pintando. Fiz os 6 dessa forma também, com o cotonetezinho, encaixei lá embaixo a base preta, lembra? E aí a vaquinha, o bezerrinho, eu só coloquei em cima. Eu não preguei porque eu não ia transportar. Peço desculpa por não ter filmado tudo, mas eu tava fazendo sozinha, não tinha como eu filmar detalhes. O resultado por dentro foi desse jeito aí, o bolo ficou muito gostoso. E aí, gostaram do resultado? Olha, por favor, vou te pedir novamente, deixa o like aqui embaixo para ajudar o nosso canal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!